Olá, olá, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos esperar as pessoas entrarem para a gente começar nosso assunto de hoje. Assunto que a gente ama falar. Tudo bem, Leonardo? Oi, Cá, Josi. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Vamos esperar só mais alguns segundinhos e vamos começar. Muito bem, muito bem. Oi, Glau. Bem-estar, olá, olá. Só mais alguns segundinhos e vamos lá. Tudo bem, Josi? Bom, alguns aqui eu conheço, outros não, então eu vou começar. Gente, eu vou dar continuidade ao que nós vínhamos falando na última live da semana passada com o tema Fáscia em Ação. E para quem não me conhece, meu nome é Mônica Shapiro e junto com o Rafa Couto, nós somos a Move Academy. Então, vamos continuar o assunto da semana passada. E aí, só relembrando, nós falamos sobre a estrutura da fáscia, sobre as fibras de colágeno, sobre a sua distribuição e falamos também sobre o sistema facial. E relembrando, a fáscia, ela é um tecido que faz parte do sistema facial, que tem conexão com todos os outros sistemas do corpo. Sendo assim, um elemento importante de comunicação mecânica entre vários sistemas corporais. E antes de dar continuidade, eu quero fazer um convite. Então, na próxima terça-feira, dia 2 de junho, às 8 horas, às 20 horas à noite, 8 da noite, eu e o Rafa daremos uma aula gratuita pelo Zoom sobre o impacto do movimento sobre o sistema imune. E para participar é preciso se inscrever no link que está na nossa bio. Então você vai clicar na nossa bio, tem um link e é só clicar em aula ao vivo, tá bem grandão assim, aula ao vivo. Então se inscreva e garanta a sua vaga. A gente está fazendo uma coisa bem especial, tenho certeza que vocês vão gostar. E agora sim, vamos entrar no nosso assunto, vamos falar sobre os receptores. Bom, é um assunto que eu amo. Bom, a fáscia, ela tem sido considerada o nosso mais rico órgão sensorial. E graças ao número de receptores sensoriais e de terminações nervosas nela presentes, que informam sobre pressão, tração, deslizamento, fricção e etc., a gente tem via mecânica, então a gente pela movimentação mecânica, e dependendo desse tipo de estímulo, a gente tem respostas. E essas respostas, elas variam de acordo com esse estímulo de cada receptor. Então, por exemplo, a gente tem os receptores de Golgi, que junto com os fusos musculares, eles regulam estiramento e tônus, comprimento e tensão. Nós temos os intersticiais, que fazem ajustes de velocidade. Nós temos os receptores de Pacini, que informam sobre vibração, pressão. Um exemplo que eu gosto de dar são os atletas de natação, que eles se dão tapas. Não sei se vocês já observaram, eles se dão tapas para acordar o corpo antes das competições.
E cada um desses receptores, quando estimulados, gera uma resposta que pode mudar, por exemplo, a ativação do sistema simpático e parasimpático. Vou dar um exemplo. Quando estimulamos o Ruffini com estímulos lentos, de deslizamento, gera uma resposta de diminuição do tônus simpático e então ele aumenta o tônus parasimpático, proporcionando uma maior vascularização e maior deslizamento. Então, a gente pode falar que a fáscia, que esse órgão é o nosso sexto sentido. E aí a gente vai falar um pouquinho mais. Por exemplo, a gente tem a expropriocepção, que se refere à localização de partes do corpo em relação ao ambiente. Nós temos a propriocepção, que é um reconhecimento de informações da localização espacial do corpo, da posição, da orientação. E nós temos a interocepção, que representa o corpo de dentro, as nossas vísceras, os nossos batimentos cardíacos, a sensação da bexiga cheia e por aí vai. E tem um aspecto fisiológico, mas também um aspecto afetivo, emocional. Eles também se comunicam numa região do córtex que se chama córtex insular, que está ligado aos centros límbicos que coordenam as nossas emoções. Olha quão profundo é trabalharmos nesses receptores. E a gente chama de mecanorreceptores por conta dessa mecânica que estimula esses receptores. E a gente tem também o sistema áptico, que é a junção dos receptores táteis, proprioceptivos e exproprioceptivos, e permite perceber a geometria dos objetos. Então, por exemplo, pegar um ovo sem quebrá-lo, andar pela casa no escuro e por aí vai também. Então, o sistema áptico para a gente é muito importante. E uma boa maneira de estimularmos esses receptores é com o alongamento. Então, quando pensamos em alongamento para o sistema facial, estamos pensando mais em distribuição de forças por dentro do corpo, mais em comunicação interna do que quanto eu alongo, do que quanto que eu consigo colocar a minha perna na cabeça, por exemplo. E um outro ponto importante a ser considerado no treinamento facial, nos estímulos faciais, é a forma como estimulamos o sentido das fibras de colágeno durante os movimentos. Então, o Rafa trouxe, na última live, inclusive para quem não viu, sugiro que veja antes dessa, a da semana passada, ele fala sobre como essas fibras de colágeno são distribuídas e a importância da gente estimular também esses sentidos dessas fibras. Então, o sistema facial ele é melhor estimulado a partir de variações nas direções, de planos, de vetores, enfim. E um outro ponto importante quando a gente fala também de alongamento facial é que deve ser sempre feito um pré-tensionamento. Como assim um pré-tensionamento? Então eu vou usar um termo que pode ajudar. Então é como se a gente mantesse um estado de isometria, de pré-isometria. Então não é nem o concêntrico nem o excêntrico, é um isométrico. E são alongamentos que eles provocam sim uma certa contração muscular. Embora a gente é estranho, né, a gente pensar dessa forma, né, quando a gente olha, mas esse alongamento é muito comum, por exemplo, a gente vê nos bichinhos, nos animais, quando eles fazem a famosa pandiculação, que a pandiculação é o espreguiçar, é o ato, né, de a gente se espreguiçar, de bocejar. E é um alongamento feito a partir de estados pré-isométricos de vários grupos musculares. Então, a próxima vez que você espreguiçar, naturalmente, perceba como existe uma contração, mas não é uma contração de tensão, é uma contração isométrica. Então, é esse estímulo facial que a gente quer no alongamento.
E a gente pode fazer o alongamento tradicional, aquele mais conhecido mesmo, né? Que tá todo mundo acostumado com as aulas, enfim. E a gente tem os alongamentos dinâmicos que foram deixados para trás aí por um bom tempo, eles estão voltando e a gente sabe que para um estímulo facial esses alongamentos dinâmicos são bem interessantes. E a pandiculação, né, que eu acabei de dizer, que é uma escuta interna, é uma autorregulação. Eu falo que é como se fosse uma liberação miofacial natural. Então é muito importante pandicularmos, é muito importante espreguiçar. Então, antes de levantar, já vou pedir para amanhã você já fazer isso. Antes de levantar, na correria do dia a dia, pegue alguns minutinhos, que sejam segundos, que seja uma espreguiçada antes de você levantar. Seu corpo vai agradecer. E voltando, né? Então a gente falou de alongamento, dos alongamentos tradicionais, desse dinâmico, da pandiculação, que é essa autoescuta. E aí é bom também a gente alongar em longas cadeias. Então o que significa isso? A gente pode alongar, por exemplo, vou alongar aqui o meu tríceps. Não é que tá errado. A gente pode alongar, mas sempre que a gente pensa em tecido facial, lembra que a gente falou na última live dessas conexões e que o corpo é um todo? Então sempre pensar em alongar como um todo. Então, por exemplo, o meu braço tá aqui. Então, se eu tô aqui com o meu... Quero alongar o meu braço, então eu levo o meu braço lá pra cima. E aí eu preciso entrar num estado de pré-isometria, num estado de biotensegridade, de tensegridade. Então, eu posso estar com esse meu braço aqui, alongando, mas eu posso abrir um pouco mais os meus dedos, eu posso alongar um pouquinho mais e eu posso fazer pequenas contrações e alongar um pouco mais, e aí eu entro em tensegridade, eu entro num estado de pré-tensão, né, de isometria, e aí eu ativo a face. E aí eu vou pensando nessa conexão da minha mão, passando pelo meu braço, peitoral. A gente até fez algumas postagens até mostrando essa conexão do braço com o peitoral, então seria interessante vocês olharem no nosso perfil que a gente fez algumas postagens, que é bom porque a gente vai olhando essa anatomia e a gente consegue ir pensando em movimentos com essa anatomia. Por isso que é tão interessante a gente voltar, né, ter essa releitura dessa nova anatomia. Por isso que é tão importante, porque a gente agora pensa em movimento, pensando também nesse todo. Então, procurar alongar em longas cadeias. E coloque várias partes do corpo no alongamento. Então, lembra que tudo está conectado. Então, se está tudo conectado, eu tenho que, mesmo alongando aqui meu tríceps, pensar nessas conexões que acontecem até o meu pé e colocar todo mundo junto em tensegridade e entrar no estado isométrico, e aí sim eu vou estar estimulando o meu tecido facial. E falando em alongamento, em receptores, em sistema facial que conecta tudo, que conecta com os outros sistemas, tudo isso se relaciona com o sistema imunológico, tão importante nesse momento que estamos passando. A doutora Langevin, enfim, nunca sei se fala Langevin ou Langevin, ela é uma pesquisadora de Harvard e ela estuda a relação entre fáscia e a oncologia. Ela participou de um estudo que comprovou que 10 minutos de alongamento 2 vezes ao dia teve um impacto direto na diminuição da inflamação e respostas imunes no tecido conjuntivo. Olha isso, gente, que coisa magnífica! Então, a mobilidade normal dos tecidos faciais é devida em parte ao movimento de deslizamento entre as camadas faciais. Vamos pensar, a rigidez e a falta de mobilidade desse tecido facial pode afetar o comportamento de
todas as células que interagem com a matriz do tecido conjuntivo. Então, a nossa hipótese é de que os exercícios faciais, os estímulos faciais, eles promovam deslizamento intratecidual, melhorando a distribuição de tensão por todo o corpo. E aí a gente fala da biotensegridade, inclusive a gente fez um post de biotensegridade, depois que se puder dá uma olhadinha lá. E melhorando então a livre circulação das células de defesa, que também circulam na matriz extracelular, como por exemplo os leucócitos, os mastócitos, os macrófagos, ou seja, melhorando a imunidade, melhorando então o sistema facial, melhorando o sistema imunológico. E aí o que eu pensei? Depois, né, de falar sobre tudo isso, por que não a gente colocar na prática? Então, eu tô pensando em dar uma prática curtinha para vocês. Vocês topam? Deixa eu aqui ver os comentários, que aí deixa eu dar uma olhada. Vocês topam, gente, fazer uma prática curtinha? Vamos fazer agora, à noite, pra gente dormir bem, pra gente melhorar o nosso sistema imunológico, facial. Vem comigo, então. Ótimo! Então, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui o celular para vocês me verem bem. Deixa eu ajustar aqui. Ver se vocês me veem bem. Adorei, claro! Top, ótimo! Então vamos lá. Obrigada pela resposta. Então, gente, deixa eu até tirar aqui meu casaco. Tá frio aqui em São Paulo. E peso dos pés no chão. Vou até tirar minha meia, se você puder tirar sua meia também. É muito importante a gente ter o pé no chão, então sempre que possível tirar sapato, tirar meia, porque tudo isso interfere nos nossos receptores, tá? Então, pé no chão, cabeça pro teto, não muda nada, observa como você está agora, no momento presente, como você está fisicamente. Você percebe alguma tensão, alguma dor, algum estado emocional? Você tá bem? Não tô sentindo nada? Tá tudo certo, tudo maravilhoso. Não tem certo e errado pro corpo. E agora leva sua atenção à sua respiração e percebe como está o seu padrão respiratório agora. Eu, por exemplo, de falar aqui com vocês, não vou mentir, né, gente? Eu fico ansiosa para começar a nossa live. Então, eu vou falar de mim, tá? Eu percebo uma certa ansiedade, eu sinto alguma coisa aqui nessa região, perto do coração e do peito. E eu sinto que isso se reverbera por todo o meu corpo. Então isso combina, essa sensação emocional que eu tô sentindo, ela combina com o meu corpo. E eu não tô mudando nada, só tô observando. E eu tô também com um pouco de frio, principalmente nas extremidades. Então o meu corpo está querendo se mexer. E eu observo o meu corpo em relação ao ambiente. Então eu tô aqui no meu quarto, que é um quarto que eu fiz uma sala de ginástica. E eu sinto um conforto de estar aqui. É o meu cantinho. Então eu só observo como o ambiente se relaciona comigo. Lembra de tudo que eu falei agora há pouco teoricamente? Eu observo internamente, exproprioceptores, proprioceptores, interoceptores, enfim. E agora que eu observei,
eu vou lá no meu pé e eu vou fazer um deslizamento até a minha cabeça. Eu vou lá no meu pé, eu vou lá no meu buffini e eu vou fazer um deslizamento, passando pela frente do meu corpo, passa pelo pescoço até a cabeça. E mais uma vez. Eu deslizo como se fosse uma lambida da minha própria mão. Então eu deslizo, eu me faço um carinho até a minha cabeça. Agora pro lado. Eu venho nessa minha linha lateral e deslizo até a cabeça. Mais 2 vezes. E mais uma vez, e eu vou observando como que eu faço isso, mais do que o quanto eu faço, observe como você faz. Isso, e agora lá atrás. Então, eu vou lá no meu calcanhar, passo pelo posterior, glúteo, subo até onde for possível a mão. Então eu vou lá embaixo, eu deslizo, é como se fosse uma drenagem linfática. E mais uma vez eu subo até onde for possível. E agora eu vou lá na minha parede, você vai em qualquer parede, na porta, onde for. Na verdade aqui é até a minha janela. E eu vou fazer um deslizamento para um lado, para o outro, ali nas regiões que eu não consegui ir, que o meu braço não alcançou. Bem gostoso, como se estivesse puxando a roupa. Sabe quando a gente vai arrumar a camiseta? Você vai arrumar sua camiseta interna. E agora faz um movimento para baixo e para cima. E vai sentindo até a cabeça. Faz um deslizamento bem gostoso. E mais uma vez. Isso. Aí. E agora, lembra dos de patine? Eu vou bater. Gente, precisa bater muito forte, tá? Um pouquinho. E mais uma vez. E pro lado. E continua aí, só para vocês me verem. E mais uma vez. E lá atrás, até onde for possível, a mão. Acordando os receptores mais uma vez. Agora bate lá nas costas. Não precisa ser forte, tá, gente? E a cabeça atrás, dá pequenas batidinhas até aqui em cima. Também não precisa ser forte, é só para acordar. Mas, Mônica, tem fáscia na cabeça? Tem fáscia em todo o corpo. Tudo é fáscia. A fáscia dá forma. Aí, deu. E agora a gente vai fazer um pouco de vibração. Então, eu faço uma vibração desde o meu pé e eu deixo isso reverberar até a minha cabeça, até os meus braços. Olha a minha voz. Inclusive, vocês podem fazer um som de ai. Se tiver alguém aí com vocês que não estuda fácil, vai falar, ixi, essa daí, ó. E mais uma vez. E reverbera até a cabeça. Ai, muito bem. Ufa! Antes da gente ir para outro exercício, lembra daquelas observações do início? Como que tá agora?
Vou falar por mim. Nossa, eu esquentei. Eu tô me sentindo inteira, conectada da cabeça até os meus pés. E é uma conexão até com o ambiente. Parece que eu tô maior, assim. Parece que eu tô flutuando. Eu sinto ainda essa vibração no meu corpo inteiro. E a minha respiração, ela expandiu. Eu não tô mais sentindo aquela sensação de ansiedade. Os meus sentidos abriram. Depois vocês me contam como vocês ficaram. Agora a gente vai alongar um pouquinho. Então, vai com o tronco lá para baixo. E fica aí um pouco. Vai um alongamento tradicional, tá? E que foi? Que lindeza! Você que é linda, que saudade! Então fica lá embaixo alongando. Alongamento mais tradicional, que nos estudos da face é chamado de melting stretch. Então fica aí um pouquinho alongando. E esse alongamento tradicional a gente pode ficar um tempão, gente. Eu vou fazer curtinho por conta da nossa live, mas vocês podem ficar num estado de derretimento gostoso. O alongamento tem que ser gostoso, não é para fazer muito forte. Deixa gostoso. E agora a gente vai variar. Lembra da variação de planos, direções? Então eu vou mudar um pouquinho meu pé. Ora para fora, ora para dentro. O outro lado também, ora para fora, ora para dentro. Os dois para fora, para dentro. E aí eu vou mexer um pouquinho, ó, eu vou mudando o posicionamento, eu vou andando enquanto eu alongo. Eu vou sentindo os meus dedos, os meus calcanhares, borda interna, borda externa. E eu vou mudando também a posição dos meus isquios. Então os meus glúteos também vão buscando direções, ângulos, vetores. E vai mexendo. A gente pode fazer isso bem mais lento ou mais rápido. Isso. Aí. E sobe. E vira de lado. Quer dizer, eu vou virar de lado, vocês podem ficar aí de frente, só para vocês visualizarem. Ponta do pé lá atrás. Eu crio um estado de tenseguridade lá do meu pé, passando aqui pela frente, sobe iliopsoas, peito até chegar na minha cabeça. Eu vou subir os braços. Então, esse meu pé está bem conectado no chão, o outro também. O pé quer ir lá para trás, esse pé quer ir para baixo, as minhas mãos para cima. Eu estou inteira em tenseguridade. Pode vir alguém aqui tentar me derrubar, eu vou, mas eu volto. E fico, sinto essa conexão. Se eu não estiver sentindo essa conexão da minha mão até as minhas pernas, das minhas mãos até as minhas pernas, eu vou procurar uma outra maneira até achar. O segredo é sempre dar duas direções. E daqui eu vou balançar. Balança nas duas direções. E agora eu vou mudar o plano. Eu vou para um lado, eu vou mais um pouquinho para cima, eu vou para o outro, eu vou lá para frente, eu vou lá para trás, eu vou lá para baixo, e eu vou para um lado, e eu vou para o outro, e eu volto para o meio, e eu vou mudando. E fui lá para o outro lado. Meu calcanhar foi lá para trás, minha perna está bem estabilizada, eu sinto esse crescimento interno, eu entro na tenseguridade, a minha ponta não tem um braço bobo, ó, até a ponta dos meus dedos, pum, tô em tenseguridade. Tem um estado de pré-tensionamento, você faz até um pouquinho de força, um jogo de ir para fora e para dentro. Eu fico
eu balanço. Duas direções. Para cima, para trás, para baixo, para frente e para trás. E eu vou mudando agora a posição dos braços. E o meu olhar vai junto, para um lado, para o outro, mais um pouco para cima. Aí eu vou lá na frente, busco, e eu vou lá para trás. E eu vou lá para baixo. E aí eu vou para um lado. E aí eu vou para o outro. E aí eu volto para o meio. Eu balanço um pouquinho, como se fosse uma onda. E o meu pé vai para dentro e eu balanço um pouquinho. E o meu pé vai para fora, eu balanço mais um pouquinho. E aí, porque eu desço, eu subo. Aí. Agora, o meu braço vai lá na frente, os meus glúteos vão lá para trás, eu crio essas duas direções. A ponta dos meus dedos estão bem acordadas, os meus pés estão acordados, os meus isquios. E eu alongo um pouquinho, sentindo toda essa conexão do corpo. E aí eu vou, ora com a direita, ora com a esquerda, como se eu estivesse alcançando alguma coisa lá na frente, eu quero pegar alguma coisa. E aí a minha mão direita vai lá na frente, o meu isquio direito vai lá para trás. E a minha mão esquerda vai lá para frente, o meu isquio vai lá para trás. E mais um de cada lado. Isso, e aí eu vou mudando o posicionamento, eu quero pegar alguma coisa aqui embaixo. E o meu isquio está apontando lá para o outro lado. E eu vou subindo, eu vou pegar agora alguma coisa lá em cima. O meu pé faz oposição no chão para eu fazer isso. E eu volto lá na frente, agora eu paro os meus braços e o meu isquio vai buscar. E busca, ora com um, busca com o outro. E vai mudando o posicionamento, o isquio vai mais para trás, abre o assoalho pélvico. E agora eu parei e giro para um lado e para o outro. Como se eu estivesse soltando a minha roupa. E gira e olha para um lado e para o outro. E a gente pode até ficar, ó. A gente pode pôr a mão no chão, a gente pode fazer tudo. Brinca. E o outro. E a gente pode acelerar. Brincar com a fáscia. 3, 2, 1. Aí eu vou usar a minha parede. Vou colocar minha mão aqui. Eu sinto os meus dedos bem apoiados, a minha mão aberta. Eu sinto toda essa conexão com o meu braço, peitoral, pescoço, esternocleido, masseter, até minha cabeça. E eu fico aí um pouquinho. Lembrando que a gente pode ficar muito mais. E agora, vou com a minha mão lá pra cima, vou mudar um pouquinho o ângulo. E agora eu vou pôr a minha mão lá embaixo. E eu continuo sentindo essa conexão, ó. Minha cabeça até os meus pés estão participando, não tem nada parado. E agora eu vou subir e descer. Subir. Descer. E mais uma vez, subir. Descer. Agora eu vou parar o meu braço no meio. E aí lembra daquele pré-estiramento? Como se fosse um estilingue? Eu balanço. E 4, 3, 2,
E a gente poderia balançar em qualquer angulação. Sente um lado, sente o outro. Isso porque a gente já fez todos esses exercícios, mas observa. Observa essa conexão agora. É muito importante a gente fazer e observar. Vamos para o outro lado. Então, respira, abre a mão, abre os dedos, como se fossem garras, como se fossem cobrinhas que vão andando para frente. Eu sinto essa conexão na minha mão, nos meus braços, no meu peitoral. Eu falo assim, gente, mas tá tudo conectado, tá? É só para vocês criarem essa imagem do todo. E aí vai lá para cima, fica um pouquinho, observa como que é um lado, observa o outro. Eu, por exemplo, sinto muita diferença de um lado para o outro. E agora lá para baixo, muda a angulação. Observa seus pés, a sua respiração. E agora o braço vai lá para cima e lá para baixo. E lá para cima. O que for possível, tá? Lembra que tem que ser gostoso, tem que ter conforto. Se não tiver conforto, você vai achar conforto, não é para deixar de fazer. Isso, e agora vamos parar no meio e estilingue, balança, puxa e volta, puxa e volta, puxa e volta. E 4, 3, a minha cabeça também, ó, 2, 1, aí. Observa se eles estão mais parecidos. Observa como isso afeta a sua respiração. Lembra que tudo está conectado. Face superficial, face profunda, face visceral. Isso. E agora o que a gente vai fazer? Pandicular. A gente não falou da pandiculação, então... espreguiça. Ai, acha um lugar. Não precisa fazer igual eu tô fazendo. Vai achando um lugar. Ai, que delícia. Escuta o corpo. A pandiculação é algo que a gente escuta. Às vezes parece aquela coisa bem esquisita, aquela posição esquisitíssima. Você fala, gente, e não precisa ser só com o braço. Pandícula também, ó, com a perna. Vai buscando, vai buscando. É uma autorregulação. Então a gente vai buscando esses lugares dentro do corpo. Então no início fica uma coisa que a gente tem que estimular, mas depois vai ficando mais natural. Certo? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Agradeço muito cada um de vocês. E lembrando que terça-feira, dia 2 de junho, às 20 horas, às 8 da noite, eu e o Rafa faremos uma aula gratuita pelo Zoom. Então se inscrevam na nossa bio. Se você quer aprender a estimular o sistema facial, a estimular o sistema imune de uma forma correta, tem como estimular de uma forma que não é tão legal? Se você quer saber mais, se inscreva na nossa bio, clique no link que tem na bio e vai estar escrito aula ao vivo. Gente, a gente já tá com muitos inscritos, a gente não tem como colocar tanta gente no Zoom, não por enquanto. Então, se você quer participar, corra lá, se inscreva, garanta sua vaga e vai ser um prazer ter vocês com a gente. Lembrando que é principalmente para educadores físicos, fisioterapeutas, médicos do esporte e todo mundo que trabalha com movimento. Então, Rolfing, Feldenkrais, enfim, tudo. Se eu estiver esquecendo alguma coisa aqui, todo mundo que trabalha com dança, que trabalha com corpo humano, que trabalha com movimentação humana e que quer saber trabalhar o sistema facial junto com o sistema imunológico para melhorar o sistema imunológico, vem para a nossa aula. Combinado? Então, um beijo grande, boa noite e até semana que vem.